Oi, doutor Fernando. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Fernanda, boa Doutor noite. Luciano, boa noite, tudo bem? É um prazer. Olha aí, a Silvia Igualmente. Conway também entrando aí. Olá, tudo bem? Oi, Olá, Silvia, tudo bom? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? estamos ouvindo, só precisamos ver agora ver a sua imagem. Vocês estão vendo a imagem da Silvia? Eu tô vendo a Silvia. Maravilha. Eu também. Então agora estamos com o time completo, né, Fernando? Então, É isso aí. oficialmente agora, então boa noite a todos e todas. Meu nome é Luciano Drager, eu sou presidente da Associação Brasileira do Sono, a ABS, e numa ação conjunta da ABS, Associação Brasileira de Medicina do Sono, a ABMS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, a ABROS, estamos aí com mais uma tradicional Semana do Sono. É isso mesmo, a semana que comemora com inúmeras, eu vou dizer centenas de atividades no Brasil, com as nossas mais de 24 regionais, onde nós estamos fazendo diversas ações para promover a importância do sono, a reconhecer o estudo do sono, educar a população, para que a gente tenha esse importante componente que faz parte aí de um terço, um quarto das nossas vidas, cada vez mais valorizado, cada vez mais identificado como uma condição fundamental. Não é perder tempo, sono é ganhar tempo. E o slogan, vocês estão vendo que todos estamos com as camisetas, né, oficiais da Semana do Sono, está aí o doutor Morgadinho expondo, né? É uma questão também fundamental. Acredito ou não, mas nem o sono é igual para todos. É isso mesmo, vocês ouviram. Existe uma desigualdade de acesso. Então, essa oportunidade de um sono de qualidade para todos, e obviamente essa questão do sono tem inúmeras questões que vão ser discutidas aqui, que nós precisamos buscar essa oportunidade para um sono de quantidade e qualidade adequadas. Então, é com essa introdução que eu passo, então, a palavra para o doutor Fernando Morgadinho, que vai moderar essa mesa, e convido a todos, essa mesa virtual, né, esse módulo importante sobre qualidade do sono, e convido a todos para que saberem todas as ações que nós estamos fazendo ao longo dessa semana, a acessarem o site www.semanadossono.com.br. Novamente, www.semanadossono.com.br. Acessem lá as nossas atividades presenciais, virtuais. Nós teremos debates, aulas, essas lives que serão toda semana. Nós teremos inúmeras atividades presenciais para discutir a importância do sono para a nossa sociedade. Mais oportunidade de sono para todos, isso é o que é importante. Com a palavra, então, Morgadinho, Fernanda, Silvia Conway, grandes expoentes aí da medicina do sono, do sono de forma geral, não só da área médica, mas da área multidisciplinar, abordando esses importantes pontos. Doutor Morgadinho, com você a palavra. Sou Luciano, é um prazer, gente. Bem-vindos. Um sucesso, já é um sucesso com certeza, um monte de eventos que a gente tem na semana aí do sono. Quero que todos aproveitem o máximo, todas as possibilidades que vocês tiverem de participar, assistirem e participarem, perguntando. Aqui também a gente está sempre à disposição para estar conversando com vocês. Hoje eu tenho uma oportunidade ímpar de estar falando com especialistas em áreas do sono. O sono tem essa grande dádiva, né, de a gente ter várias áreas e várias especialidades que vão estar interagindo. Eu costumo brincar com nossos alunos que o sono é muito intuitivo, porque ele mexe com todas as áreas. Então, você pode ser um expert numa área ou na outra, com certeza o sono vai estar incluso na tua expertise e na tua experiência. Então, aprender sono não é difícil, porque você põe na tua prática. E quando você põe na sua prática a tua necessidade, você acaba desenvolvendo muito rápido o desenvolvimento do aprendizado. E sono é assim. A gente tem sono na parte médica, na parte de nutrição, na parte da psicologia, odontologia, da sociedade geral, e aqui a gente chama atenção da importância do sono na sociedade, né? Lembrando que o sono impacta sim, a gente tem mudado a sociedade, e essa mudança social traz para a gente, com a modernidade, enfim, mudanças do padrão de comportamento que vão impactar do sono. E a ideia da gente é justamente, dentro desse contexto de vida moderna, de loucura que a gente leva, caracterizar então o que é importante para a gente no contexto em relação à parte do sono. Então, antes de começar as perguntas e tal, eu queria, né, nos apresentar, eu acho que é muito importante. Meu nome é Fernando Morgadinho, eu sou neurologista, especialista em medicina do sono, né, e queria passar a palavra para a doutora Fernanda, para cada um de nós nos apresentarmos, para vocês conhecerem um bocadinho mais de nós, e aí a gente vai começar a fazer essa interação. Fernanda, bem-vinda e feliz Semana do Sono. Sucesso! Obrigada, doutor Fernando. Prazer estar aqui com você e com a Silvia.
iniciando essa live, né? Iniciando a Semana do Sono com essa live. Meu nome é Maria Fernanda, sou nutricionista, sou representante do Conselho de Nutrição na Associação Brasileira do Sono. E então a gente está aqui para debater um pouco a qualidade do sono e a importância do sono de qualidade para se ter uma qualidade de vida, né? E quais as consequências do sono de má qualidade. Dentro da nutrição, a gente tem bastante consequências negativas quando o sono não é de boa qualidade e também orientações importantes para se ter, para se melhorar a qualidade do sono. Silvia, eu vou passar para você. Um prazer estar aqui, quero agradecer a ABS pelo convite, muito bom estar com a Fernanda, com o Dr. Fernando também, é uma dupla de Fernandos, né? Eu sou Silvia Connor, sou psicóloga na área do sono, e acho que também aqui a gente pode falar dos aspectos comportamentais, crenças, a relação com o sono também que dificulta o exercício dessa qualidade, que começa com o nosso comportamento também na relação com o sono, além dos transtornos do sono, né? Então, sigamos. Muito bem. Então, acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber, né, que urge é o que é qualidade de sono, o que é um sono de qualidade? Vou começar então com a Silvia, depois com a Fernanda, e cada um de nós vai dar um pitaquinho para dizer o que para a gente é um sono de qualidade. Vamos lá, Silvia, o que você acha que é um sono de qualidade na tua área, na tua visão? A qualidade do sono, ela está atribuída mesmo ao exercício de um sono em que a pessoa dorme o quanto ela precisa. A gente já entra um pouco em quantidade quando a gente está falando de uma forma leiga, né? Se a gente está dentro da área da ciência do sono, a qualidade é atribuída aos estágios do sono, uma boa proporção dessas fases todas do sono. Mas quando a gente pensa no paciente que está falando de qualidade, ele poder exercer mesmo uma quantidade de sono suficiente, que atenda a necessidade dele, por mais que a mídia fale em 7, 8 horas, pode ser que uma pessoa precise de aproximadamente 9, um pouco mais, uma outra 6 horas seja o suficiente, desde que ela realmente se sinta satisfeita, recuperada no dia seguinte, pronta para começar o dia e tendo feito o exercício ao longo da noite de tudo que o corpo dela precisa. Muito bom. Doutora Fernanda, e aí? Qualidade do sono, conta pra gente. A Silvia já falou tudo, né? É quando você tem um sono reparador, quando no dia depois de uma noite de sono, você consegue no dia seguinte realizar todas as suas atividades com maestria, né? E com relação à parte nutricional, quando você tem um sono de boa qualidade, você consegue exercer suas atividades, inclusive as atividades físicas, com mais eficácia, né? E isso faz com que seu gasto energético fique adequado. Enquanto quando não é de qualidade, a gente se sente sempre muito cansado e isso diminui, então aumenta o nosso cansaço e, consequentemente, diminui nossa atividade. Eu acho que é muito importante que todos os doutores disseram que, na verdade, a gente vai avaliar que o sono ele é individual e a qualidade do sono vai ser justamente para cada um de nós. A qualidade do sono, que para mim é uma boa qualidade, não obrigatoriamente em tempo, como foi colocado, vai ser para você, para o outro, para o vizinho, para o andar de cima, para o andar de baixo. Então, cada pessoa tem uma necessidade de sono. O que a gente não discute é que um sono de boa qualidade vai dar, como foi dito pelas nossas professoras, um bem-estar, ou seja, uma capacidade de você desenvolver na plenitude o teu potencial, seja cognitivo, seja físico, seja social. Então, o sono é muito importante porque dá essa base para você a cada dia estar renovado para você desenvolver esse padrão na plenitude. Quando eu tenho um sono de má qualidade, não só na qualidade, mas como foi citado em quantidade também, que é deficiente, eu não consigo desenvolver na plenitude todo o meu potencial, em quaisquer das situações que eu esteja falando. E aí sim eu começo a entender que eu tenho um problema. Eu não consigo desenvolver o que eu estou programado, ou que desenvolvia antes, eu posso ter um problema assim de sono, mudar na parte de qualidade de vida. Então, nesse padrão de qualidade de vida e de potencial de desenvolvimento em relação ao sono, queria perguntar aqui para a Silvia, seguindo a sequência, como é que é o impacto, então, nessa área nossa, a nível da psicologia, de um sono que perde a sua qualidade? Quando é que eu começo a ficar com a antena ligada, com a orelha em pé, dizendo alguma coisa não está legal com a qualidade do meu sono? Quais são os red flags, os sinais de alerta na área, na sub-área do sono em relação à doutora Silvia? Vamos lá. Acho que um aspecto é um cansaço no dia seguinte, a sonolência excessiva diurna, ou sonolência em alguns momentos do dia.
Às vezes a pessoa não tem o dia todo, mas ela pode ter mais forte logo que ela acorda, ou mais perto da hora do almoço, ou às vezes um sono que é difícil de resistir naquele horário do jornal, da novela, no final do dia, onde ela adormece, de repente sem perceber. Ali a gente pode já estar pensando que ou essa pessoa está privada de sono por uma quantidade de sono insuficiente, ou por algum transtorno do sono que ela não conheça. Então, esse é para começar. Agora, eu acho que também o padrão de sono noturno, porque isso seria uma pessoa que eventualmente está dormindo um tempo de sono normal dentro do que ela dormia, mas parece que ela não está mais tendo essa capacidade de recuperar e ficar bem durante o dia. Então, esses seriam alguns sintomas. Mas sintomas também podem estar associados ou não a uma manifestação mesmo de um padrão de sono mais curto, ou uma demora para iniciar o sono, ou um despertar precoce, ela acorda às vezes, vamos dizer que ela geralmente acorda às 7 horas, ela começa a acordar às 5 e não consegue retomar o sono, ou acorda muitas vezes à noite, vai fragmentando, ou até ela tá dormindo. As pessoas dizem que ela está dormindo, mas ela tem uma sensação que ela escuta tudo que está acontecendo no ambiente. Então, a gente já teria aí um padrão de uma ativação, muito provavelmente, acontecendo, ou de uma apneia do sono, que também pode trazendo uma fragmentação, enfim, de algum transtorno do sono que precise de uma atenção. Se ela estiver vivendo uma época de estresse, né, um momento que ela esteja atravessando algum contexto de vida que a afete emocionalmente, esse sintoma pode até ser uma resposta mesmo da reação do corpo dela frente a uma questão de ordem emocional. Então, óbvio que olhar para isso é extremamente importante, mas é exatamente nessa fase que ela precisa usar das retaguardas, que a gente tão conhecidas estratégias da higiene do sono, para evitar que esse problema se torne um transtorno de insônia crônica. Aqui só para resumir, senão a gente não vai falar de tudo. Então, passo para a Fernanda. Muito bom. Doutora Fernanda, conta pra gente, na área específica da nutrição, quando é que eu tenho que pensar, né, que o paciente piorou, está com uma qualidade de sono ruim? Como é que é o red flag em questão dessa área na visão do professor? Então, a gente tem que primeiro ver qual é o motivo da qualidade do sono não estar ruim, né? Se ele tem algum distúrbio do sono, como a apneia obstrutiva do sono, que é aquele paciente que por mais que durma 9, às vezes 10 horas, ele se sente sempre cansado porque acaba passando a maior parte da noite em sono superficial, então não é um sono reparador. Se for isso, né, se for algum distúrbio do sono e que isso esteja influenciando então na qualidade do sono dele, apesar dele ter horas suficiente, a qualidade não é o suficiente. Aí a gente tem que pensar em algumas orientações nutricionais para tentar auxiliar na melhora da qualidade do sono, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem apneia obstrutiva do sono, muitas vezes ele é obeso. E a obesidade, a circunferência cervical aumentada, influencia de forma expressiva na apneia do sono. E se essa apneia for leve, muitas vezes só a perda de peso pode auxiliar e pode até ajudar a tratar essa apneia. Então, nesses casos, a nutrição entra como uma terapia coadjuvante, às vezes nem tão coadjuvante, no tratamento do distúrbio do sono e, consequentemente, auxiliando na melhora da qualidade desse sono. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente trata um paciente obeso e, por exemplo, não tem a percepção de que ele é um paciente com apneia, né? Em alguns casos, fui eu que acabei iniciando o diagnóstico, por incrível que pareça, paciente cardíaco e tudo mais, você vai ver, não consegue perder peso, está sempre muito cansado. Aí você pergunta, né, mas a esposa já viu parar de respirar à noite? Aí vai fazer uma polissonografia, tem uma apneia importante, e o uso do CPAP vai ajudar não só na melhora da qualidade do sono, mas também na melhora do perfil nutricional. Porque, por exemplo, quando a gente tem um sono não reparador, quando a gente não dorme, né? Não faz o ciclo total do sono, 4, 5, 6 vezes por noite, completos, né? Passa a maior parte do tempo em sono superficial, a gente acaba alterando os hormônios da homeostase energética, os hormônios do apetite, como a grelina e a leptina. E isso faz com que o paciente... A leptina é aquele hormônio que dá saciedade. No paciente que dorme pouco, ela acaba diminuindo. E a grelina é o hormônio que dá fome. No paciente que dorme pouco, ela aumenta.
Então, esse é um dos fatores que faz com que o paciente que tem uma qualidade do sono ruim tenha muito mais fome do que o paciente que dorme bem. Então, isso dificulta o tratamento nutricional na perda de peso quando, por exemplo, a apneia não é tratada, né? E aí, e também, como eu falei, o paciente se sente mais cansado, faz menos atividade, então tem um gasto energético diminuído, aumenta as oportunidades de comer, acaba passando a madrugada acordado, às vezes, e isso acaba aumentando o consumo alimentar. E normalmente à noite a gente não come uma salada, né? A gente abre um pacote de bolacha, alguma coisa. Então, são vários os fatores que fazem com que o sono de má qualidade piore o estado nutricional do paciente, né? Já se o paciente trabalha à noite, não é um distúrbio do sono, mas é um paciente com trabalho de turno, né? Aí a gente tem que tentar adequar a alimentação e a rotina para melhorar o sono dele dentro do possível, associado a uma alimentação de qualidade. Muito bom. Bom, então a gente está falando até agora de alguns distúrbios que levam à alteração da qualidade do sono, né? Foi bem falado da parte da insônia, foi bem falado a parte da apneia obstrutiva do sono e outras alterações ventilatórias. Então isso vai ser importante porque o tratamento específico desses distúrbios, primeiro, que você identifica a má qualidade do sono, identifica o problema que levou à má qualidade do sono e faz o tratamento de uma maneira geral. Então a gente tem vários distúrbios do sono que vão levar a piora da qualidade de vida, né? A gente identifica porque o humor piorou, porque a cognição piorou, porque eu estou comendo mais, por exemplo, desvairadamente e não comia tanto, né? Tudo isso são critérios e sinais indiretos que eu tenho uma alteração na qualidade desse meu sono, dando prejuízo na minha qualidade de vida. Eu queria chamar a atenção, antes de começar a falar em tratamento, etc., qual que é a visão das doutoras, pode começar com a Silvia também, em questão da sociedade moderna levando a prejuízo da qualidade de sono. Qual que é a visão da nossa sociedade prejudicando a qualidade do sono, na opinião das doutoras? Estava pensando nos jovens enquanto você falava, e aí você trouxe essa pergunta que eu acho muito pertinente para a gente falar com a população, né? Com aqueles que nos ouvem aqui também, que é o quanto a gente acaba, especialmente nas cidades grandes, tendo uma organização de vida estendida, né? É uma expansão no tempo, com muita luminosidade durante a noite, seja para um supermercado, seja para uma academia, sem falar, óbvio, das festas e das baladas, onde o exercício do sono, ele parece, né, melhor dizendo, a forma como a sociedade entende o exercício do sono é distorcida, achando que pode jogar para lá ou para cá. Então, acho que tem uma questão que nós não citamos ainda, que é de ritmo, né? A cronobiologia, o ritmo circadiano. Então, o sono ele é uma alternância entre vigília e sono que se repete a cada dia, né? Então, cerca de um dia, por isso circadiano. Isso quer dizer que a gente tem um horário mesmo para dormir e acordar, que se a gente fizer um regime regular, a gente favorece também a qualidade do sono que nós estamos falando. E a gente vive numa sociedade em que esse exercício, com tantos compromissos, começam cedo, às vezes jantares noturnos, festa, balada, o horário da academia que eu só consigo fazer no final do dia, o supermercado que eu vou então à noite. E aí eu adentro, às vezes, da madrugada até trabalhando, porque eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, porque eu fui buscar filho no colégio que estava hospitalizado, que precisou ir para o hospital porque se machucou. E assim vai numa sucessão de ações que parece que o sono é flexível, que eu posso dormir menos, que eu posso dormir em horários alternados. A gente vê isso muito nos jovens, nos adolescentes, mais ainda jovens adultos que têm uma certa autonomia na vida deles. Então, eles trabalham, fazem um estágio durante o dia, fazem uma faculdade à noite, aí quinta-feira já emendam com um pouquinho de happy hour, que já não é mais happy hour, mas é a saideira depois da faculdade. Sexta eles podem dormir um pouco mais tarde, sábado dormem mais tarde ainda, acordam tarde no sábado, acordam mais tarde no domingo, mas na segunda tem que estar às 8 horas ou 9 horas no trabalho, mas para isso alguns têm que sair de casa até 6h30, 7 horas. Então dorme pouco e aí vai ficando com uma restrição, uma falta de oportunidade de sono em vista de uma aparente flexibilidade, ainda o vigor para poder compensar, mas em médio prazo ele não vai ter e traz consequências. E mais do que isso, vai modulando uma ideia de sociedade em que você pode, de fato, não ter o período de repouso, que não começa quando a gente dorme.
o período de repouso começa quando a gente vai desconectando desse investimento no mundo lá fora, se conectando no seu universo interno. Acho que a família é um espaço, nem todas as pessoas têm uma família, né? Mas as pessoas têm um espaço interno delas. E é muito importante se desconectar, seja com um filme, um livro, algum bordado, alguma coisa que você faz, para você podendo se conectar com o espaço do silêncio interno, que é o grande ninar, né, para o início de sono. Muito bem. Fernanda, e qual que é a tua ideia em relação à sociedade moderna, alimentação, padrões de comportamento e qualidade do sono? Como é que é a visão na tua sub-área aí do sono? Conta A pra Silvia gente. já falou muita coisa importante, né? Uma coisa da vida moderna que está cada vez mais intenso e as pessoas mais viciadas são as telas, né? Então a gente fica até muito tarde nas telas e as telas acabam bloqueando também a produção da melatonina, que a gente precisa desse momento que a Silvia falou, né? Do momento de pensar, fazer uma meditação, tomar um banho morno, ler um livro, alguma coisa que diminua a iluminação, ajude a gente a relaxar e ao mesmo tempo a gente não precisa de tanta iluminação, porque a nossa melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, ele é produzido no escuro, né, pela glândula pineal. E como a gente hoje em dia está muito na frente das telas, a gente está bloqueando a produção desse hormônio e, consequentemente, o nosso sono não é induzido de forma correta. E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade, então, em pegar num sono e começar a relaxar. Da parte nutricional, as rotinas estão ficando cada vez mais intensas e mais ampliadas, né? Agora o home office é uma realidade, então muitas vezes a rotina não acaba às 18 horas, continua no passar do dia, e isso faz com que a pessoa tenha refeições, às vezes mais pesadas, depois das 6 da tarde. E depois das 6 da tarde, como eu disse, quando a luz diminui, o nosso metabolismo também diminui, o nosso cortisol vai diminuindo, o nosso corpo vai tentando se preparar para o relaxamento, para dormir. E aí a gente faz refeições muito pesadas durante a noite, ela acaba sendo um pouco indigesta e isso prejudica também a qualidade do nosso sono. Então, outra coisa importante é à noite a gente ter uma refeição bem leve, porque o corpo não está preparado nesse momento para receber muita energia, né? Então, se você come o mesmo prato de macarrão no almoço e depois come esse mesmo prato com as mesmas calorias às 20 horas, os das 20 horas ele pode te engordar muito mais, porque você vai ter uma resistência maior à insulina, o metabolismo da gordura, da glicose não é igual, porque já está escuro, então o nosso metabolismo não está funcionando do mesmo jeito. E além disso, o principal que a gente está falando, isso vai piorar a qualidade do seu sono. Então, o ideal à noite é uma dieta mais leve, e como a gente está tendo uma vida noturna muito intensa, a gente acaba não seguindo essa regra que é tão importante, que é preferir pratos à noite mais leves, enquanto o café da manhã deve ser uma refeição bem farta. Eu acho que isso é bem interessante, né? A gente imaginar que a qualidade do sono também está impactando pelo nosso padrão de comportamento, inclusive alimentar, né, Fernanda? Então, acho que é interessante você imaginar como é que é o seu comportamento alimentar impactando a sua qualidade do sono. Então, fazer as refeições muito copiosas à noite, além de prejudicar a qualidade do sono, também impactam em questão da capacidade de absorver e de armazenamento de energia daquele nutriente que você está utilizando, está se alimentando. Então, é muito importante o pessoal entender que a obesidade, por exemplo, ela é mais prevalente naquele grupo de pessoas que comem a quantidade de calorias maior mais na parte da noite do que na parte da manhã. Então, lembrar que uma relação da melatonina aumentada e das calorias aumentadas no consumo vão levar a maior obesidade por padrões genéticos e etc. Sim. Então, o teu comportamento... Os estudos mostram, né, que os vespertinos, né, desculpa, te cortei, tem uma tendência à obesidade muito maior do que os matutinos, né, por causa disso. Exatamente. A gente sabe que a gente dorme na sociedade moderna hoje 1 hora menos do que 100 anos atrás. Então, isso é uma coisa que é bem característica. Nossa sociedade moderna... Opa, a doutora Silvia voltou. Nossa sociedade moderna tem um padrão de comportamento em quantidade de sono que ele é pior.
Além disso, a qualidade do sono é pior. Como a Fernanda falou, né, a exposição à parte de tela, né, luz azul, luz verde, de curta amplitude e por curto comprimento, faz com que você não libere melatonina. E você não liberando melatonina, você tem o padrão, então, da dificuldade em questão de você entrar no sono. Tem que lembrar que para entrar no sono, você tem que baixar a sua temperatura corpórea, às vezes você está pilhado, você está agitado, você está na correria, saindo do trânsito para chegar em casa, então a tua temperatura demora para começar a baixar. Está com a exposição da tela, sua melatonina demora para começar a liberar. Então, além de você dormir menos do que você dormia antes, a qualidade fisiológica que você está dando para começar o sono está prejudicada. Em questão de exposição, lembrar que até 100 anos atrás, gente, a gente não tinha luz artificial, concorda? Se a gente imaginar que o Homem Sapiens tem aí algumas centenas de milhares de anos na face da Terra, só de 100 anos para cá que a luz está aparecendo. Então, você imagina que a nossa sociedade tem uma luminosidade que tem mudado o nosso comportamento e que tem mudado a nossa fisiologia, como a gente está conversando. Nós não somos os mesmos que nossos pais eram, nem nossos filhos serão os mesmos que nós somos. Seremos seres diferentes e estamos em evolução. E com certeza a luminosidade vai impactar na nossa evolução da espécie. Porque essa mudança de sono, se a gente não tomar cuidado, vai ter um padrão e vai ter um peso em questão de complicações da espécie. Então isso é muito importante, porque a gente já tem pedido qualidade de vida, a gente estacionou na expectativa de vida nos últimos 20 anos, né? E aí eu queria que a Silvia falasse um bocadinho dessa parte aí, em questão da higiene do sono, para dar uma olhada na sociedade moderna. Fala, Silvia. Eu queria aproveitar e amarrar. Eu perdi um pouquinho que meu celular ficou muito quente, hiperaquecido, e ele desligou. Acho que ele está... Essa live tá queimando tudo! Quase derreteu o celular da Silvia, gente. Até um minuto. Parabéns, estamos arrebentando. Olha só, eu acho que um outro aspecto que tem a ver com essa sociedade, com o advento da luz, eu não sei se vocês chegaram a falar, mas foi uma reorganização do ritmo também das ações, né, das tarefas. Vocês falaram isso, não. O sono ficou... Pode seguir, que estão ouvindo. Não, pode falar. Então, eu acho que assim, a noite é uma noite comprida, né? Se a gente pensar que das 7 às 6 da manhã, ou das 6h30 até as 5 da manhã, a gente tem mais ou menos umas 11 horas, em média, de horas de noite, né? Sem luz. Então, a organização do sono, ela não era comprimida dentro de 8 horas. Ela era uma possibilidade de se fazer até em 2 fases do sono, por exemplo, né? Em que às vezes as pessoas acordavam no meio da noite, aí elas pensavam no sonho, pensavam em alguma coisa, depois voltavam, comiam alguma coisa, tinham algum momento aí de interação de família e depois voltavam a dormir. E aí a gente começa a ter um regime das fábricas também para poder fazer os turnos, uma vez que a gente começa a ter uma produção. E aí começa toda a cidade se organizar para também essa movimentação dos profissionais irem para lá e para cá. E os serviços para ofertar nos horários também que essas pessoas estão transitando pelas cidades. E os serviços é desde um sapateiro a uma alfaiate, incluindo também o transporte. Então, essa organização começa a comprimir o sono num período. E esse período, dentro de uma filosofia ou uma ideologia de produção do mercado, que nasce também ou se fortalece com a indústria, a gente começa a ter também para o sono a expectativa de que ele seja eficiente, de que ele seja produtivo. Então, eu tenho que dormir agora, porque amanhã eu tenho que estar bem. Então, tem que ser agora o exercício. E começa a ter uma ansiedade ao redor do sono, para que o sono se exerça rápido, para poder cumprir com as exigências do corpo, muitas vezes que ele dispensaria, julga que seria desnecessário, à luz da necessidade de amanhã eu ser produtivo. Então, o sono, que é uma ordem natural e que funciona em complementariedade com a vigília, passa a ser algo que atrapalha e que eu preciso cobrar dele, mas não consigo controlar, porque amanhã eu tenho que estar produtivo. Então, a função do sono, do ponto de vista do respeito do sujeito com aquela necessidade orgânica, ela também se esvai dentro dessa sociedade. E acho que essa é uma grande questão para nós psicólogos, não só os psicólogos do sono, a área do sono em geral, mas os psicólogos, porque a gente entra muito nessas discussões mesmo, né, de como voltar a respeitar essa relação com o sono
como algo orgânico, biológico, rítmico da minha natureza e não como um lugar que atrapalha ou que eu perco controle. Justamente por isso eu tomo um remédio para fazer o turn on, turn off, né? Mas a sua pergunta não E foi. aí, Fernanda? Muito bom. E aí, Fernanda, conta Maravilhosa. pra gente em questão da nossa. Na verdade, é um respeito individual, né? No momento que eu respeito a minha biologia, eu estou respeitando a mim mesmo, né? Quando eu respeito a mim mesmo, a chance de dar certo é muito maior. Porque eu sei os meus limites, sei as minhas limitações, sei as minhas necessidades, e é importante, né? Porque você tem o que é o você, em questão do sono, que a gente está abordando aqui, mas também você diante de um contexto social, profissional e etc., que muitas vezes entra em conflito. E aí, Fernanda, quando entra em conflito biologia interna com a parte da sociedade, da família, o que acontece? Aí vai tudo desandando, né? Maravilhosa a visão da psicologia, né? Como a gente também tem essa ansiedade do já que tem que dormir, né? Preciso dormir agora, e isso causa uma ansiedade. Eu acho que a gente tem que saber fazer uma rotina, né? A rotina é muito importante para o trabalho e para o sono. Então, a gente tem que ter a rotina de mãe, a rotina de trabalho e a rotina do sono e a rotina alimentar. As rotinas, elas às vezes incomodam as pessoas, mas elas deixam a nossa vida muito mais fácil, mais produtiva e inclusive o sono, né? A rotina do sono, você ter um horário para dormir, um horário para acordar, é importante. E levando aqui em consideração a má qualidade do sono e a parte nutricional, hoje em dia, com a nossa intensidade de trabalho, a gente às vezes também consome muita cafeína, muito estimulante. E a cafeína, por exemplo, chega a ficar 6 horas na nossa circulação. Então, a importância também para poder chegar na hora da rotina do sono e conseguir ter um sono de qualidade, ter o cuidado também com a ingestão de estimulantes, né, de bebidas como Red Bull e também a cafeína, porque isso se consumido depois, por exemplo, de umas 3, 4 horas da tarde, se for consumida mais no período da noite, também pode piorar a qualidade do sono e é muito comum hoje em dia a gente consumir porque as nossas atividades continuam à noite e a gente quer se manter um pouco mais acordado. Mas aí depois, na hora de descansar, isso vai prejudicar. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai consumir para também ter uma boa qualidade do sono. E outra dica da higiene do sono, né, que a gente fala para tomar muito líquido o dia inteiro, isso é muito importante. Mas 1, 2 horas antes de dormir a gente tem que parar de tomar líquido e ir ao banheiro antes de deitar, para não acordar à noite para ir ao banheiro muitas vezes, porque isso também vai fragmentar o sono e piorar então a qualidade do sono. Algumas dicas relacionadas à nutrição aí para melhorar a qualidade do sono e a rotina faz parte dela. Bom demais. Então a gente entendeu que existe a biologia de cada um e a nossa biologia vai estar relacionada com o sono. O problema, gente, é que nem sempre a nossa biologia é favorável. Somente nas situações que eu estou falando de sociedade moderna. Então vamos supor que eu tenho um paciente, um de nós é extremamente matutino, o outro extremamente vespertino. E aí, Silvia, quando é que a biologia não ajudando a gente impacta a qualidade do sono? Como é que esses extremos vão se portar diante de uma situação de uma sociedade que cobra cada vez mais? Fala para a gente dos extremos da genética em relação ao sono e ao comportamento da qualidade do sono. Esse ponto, ele é até para a pessoa identificar é importante. A gente tem uma sociedade que acaba tendo um regime mais matutino, né? Onde ela privilegia as ações das atividades produtivas durante o dia e à noite seria uma coisa mais entendida como entretenimento. Então, os matutinos, que seriam aqueles que acordam mais cedo e acabam também tendo sono mais cedo, eu costumo dizer que é aquele que assim que serve o bolo no aniversário, ele já está, muito bem, muito obrigada, né? Serviu o cafezinho, ele é o primeiro a sair. Então, essa pessoa acaba estando mais ajustada dentro de uma sociedade cujo valor está alinhado com o dia. O vespertino é aquele que é o último a sair, né? A hora que serve o bolo, ele E o último a começa uma chegar também, né? e o último a chegar, né? Então, ele realmente tem uma disposição maior, que começa no final da tarde, à noite. Se ele engatar ainda em alguma atividade
que promova nele interesse, curiosidade, mais forte ainda dele ficar lá, conversar, sempre fizer atividade física, ele aí fica mais desperto e quer engatar em uma série de ações, e essa pessoa acaba, às vezes, a depender do trabalho, precisando chegar mais cedo, e ele não consegue, de fato, ter naquele momento um exercício melhor de atenção, concentração, produção de trabalho. Geralmente essas são as pessoas que acabam mais sofrendo na nossa sociedade, quando elas tentam se adequar. Veja que o colégio começa muitas vezes às 7h30 da manhã, e os adolescentes é a fase que a gente começa o auge da vespertinidade aos 18 anos, mas começa na adolescência essa tendência de um sono mais de atraso de fase, que é o que a gente também chama dentro da área da ciência, né? Então, a fase do sono está atrasada no tempo. Depois dos 30 anos, ela começa a retomar um padrão cada vez mais matutino. Então, para essas pessoas, o que vocês aqui já citaram sobre a regularidade do horário de dormir e acordar é imprescindível, né? Que seja respeitado, que o ritmo, porque o ritmo é um marcador temporal, assim como o sol é um sinalizador do tempo que vai dar essa cadência de dia a cada 24 horas, o horário de dormir e acordar também dá uma cadência, um ritmo, assim como os horários das refeições, feitas também nos mesmos horários, ajudam a esse regime circadiano se exercer. E aí, uma pessoa, então, que pode fazer esse horário de dormir e acordar regular, um vespertino que acorde e se expõe ao sol, usando a referência do tempo, usando o marcador temporal que entra, ele é biológico, ele dá uma sinalização biológica, né? Então, a luz entra pelos olhos e vai dar informação que é dia, nesse momento do início do dia, sem óculos de sol, para poder receber essa luz. Né? Às vezes, esses são os casos a pessoa de fato precisa fazer um exercício de trabalho acadêmico mais precoce, mais cedo no dia. Esses são os casos para uma avaliação com o médico do sono da melatonina. Né? Eu acho que isso é mais complicado para quem é vespertino, por isso talvez a gente vá estar falando mais deles, mas às vezes acontece de um matutino precisar ficar acordado até um pouco mais tarde, pelo horário, pela distância do trabalho dele. Então, ele vai precisar ter os estímulos de luz no final do dia para que ele fique um pouco mais ativado, né? Talvez o que cada um desses dois grupos, o que ele precisa receber de estímulo para poder fazer um pouquinho de ajuste do sono, que naturalmente a gente consegue por 1, 2 horas do ritmo, é possível fazer. Muito bom. E a frase que é bem conhecida é que Deus ajuda quem cedo madruga. Ninguém tem dúvida que a sociedade nossa é matutina, tá certo? Esse é um ditado clássico e a gente ouve isso desde sempre. Então é a prova que a gente realmente tem uma sociedade matutina. E eu acho nesse que... ensejo... Desculpa. E nesse ensejo, Fernanda, conta para mim, só antes de a gente passar para a Silvia de novo, como é que é o comportamento alimentar de um matutino, de um vespertino e o impacto disso em relação à saúde desse indivíduo. Sim. Como a gente já falou, o matutino, que é aquele que tende a acordar mais cedo e dormir mais cedo, ele tem um fator protetor com relação à obesidade e outras doenças crônicas, como diabetes, porque ele segue o ritmo alimentar dele, segue o ritmo do seu metabolismo. Já os vespertinos, né, são aqueles que acordam mais tarde e dormem mais tarde. Esses têm uma maior tendência à obesidade, à diabetes tipo 2. Por quê? Essas pessoas vespertinas que dormem muito tarde acabam comendo muito à noite, né? Então, às vezes comem de madrugada e comem... Levante a mão, né, Fernanda? Quem nunca fez isso, né? Todo mundo. E ninguém pega uma maçã meia-noite para comer, né? É um salgadinho, é uma coisa prática. Expulsaram até o pessoal do Paraíso, né? Você viu? Oi? Expulsaram o pessoal do Paraíso por causa dessa maçã. Né? É alguma coisa prática e normalmente calórica. Essas pessoas acordam sem fome. E o ideal que o nosso organismo precisa é de uma boa alimentação ao acordar, né? Apesar da gente também ter que respeitar o ritmo circadiano de cada um, o nosso metabolismo, assim que a Silvia falou, né? A importância, uma dica para quem tem dificuldade de acordar é na hora que levanta, abrir a janela, olhar para fora, olhar para o sol, não diretamente, porque isso vai estimular, né?
o nosso núcleo supraquiasmático a acordar, e aí liberar cortisol e acordar o nosso metabolismo. E aí o nosso metabolismo acorda e ele está pronto e apto para receber o alimento. Então esse é o melhor momento para se alimentar. E quem segue essa que a gente chama de crononutrição, né? São quais os melhores horários para se alimentar e o que se alimentar dependendo do horário. As pessoas que comem bem durante a manhã, elas sentem menos fome durante o dia todo, elas têm mais energia durante o dia, né? E à noite acabam comendo menos porque vão se deitar. E aí isso faz com que elas metabolizem melhor esse alimento e ganhem menos peso, consequentemente tendo menos risco não só de obesidade, mas com outras doenças crônicas não transmissíveis. Os vespertinos comem muito tarde, aí acordam, não sentem fome, e aí vai só almoçar, e aí já começa a ter uma fome um pouco exacerbada, e o controle já sai ali, né? Então, quem é vespertino, a gente tem que tentar melhorar, adaptar um pouco dentro do ciclo dele as melhores refeições para cada horário, respeitando os horários dele, mas também tentando trazer a alimentação mais para o dia, né? O ideal é a gente comer melhor enquanto tiver luz, e depois que anoitecer, a nossa alimentação deve ser mais leve, né? Uma sopinha, uma salada com grelhado, uma coisa menos carboidrato, não só para o sono de qualidade, mas também porque o nosso corpo já não está metabolizando bem excesso de caloria. Então a gente tem que poupar, porque isso vai trazer ganho de peso, entre outras consequências negativas. A grande dúvida, gente, é por que o ser humano é assim? E a resposta é: nós somos produtos de um sucesso tremendo da natureza. Cada um de nós que chegou aqui é porque nossos antepassados venceram, desde as savanas africanas, a luta contra a morte. Nós somos sobreviventes de um processo evolutivo. O problema é que atualmente você come num iogurte a quantidade de calorias que o pessoal tinha que comer uma árvore inteira para absorver no passado. Então, essa capacidade de a gente adequar e salvar energia comendo à noite era muito bem vista quando, por exemplo, eu tinha predador à noite, eu tinha que evitar estar à noite lá, eu descansava, guardava energia, tinha pouco nutriente, eu conseguia sobreviver mais tempo daquele camarada que não conseguia guardar energia. Então, nós somos, na verdade, resultado de um sucesso incrível evolutivo. Só que a sociedade moderna mudou completamente o padrão da oferta de calorias e como é que a gente absorve isso, como é que isso é feito. Então, nós, na verdade, pagamos o preço pela evolução, pelo sucesso. Hoje, esse sucesso que no passado nos trouxe até aqui, está nos impedindo de a gente aumentar e galgar mais sobrevida em tempo e qualidade de vida. Então, isso é a base do risco cardiovascular, da obesidade que a gente tem, da pandemia de diabetes que a gente tem ao redor do mundo e que também tem uma relação, obviamente, com a parte do sono. Se você queria completar, eu te cortei, me perdoa. Fala pra gente. Porque você falou da frase Deus ajuda quem cedo madruga, e eu acho que isso me remeteu também a um aspecto importante que ainda hoje, às vezes, é difícil das pessoas que são vespertinas aceitarem essa condição. Porque nem todos os vespertinos têm essa exigência de começar o dia cedo. E, às vezes, eles se cobram isso, né? Então, eu acho que esse é um tema importante também para quando a pessoa percebe que ela tem essa tendência a ter uma disposição maior no final do dia, poder falar um pouco mais sobre isso com o médico, né? Do sono, especialmente do sono, seria o melhor, porque ele conhece mais, e ter uma clareza sobre isso para que ele evite essa autocobrança, porque às vezes a pessoa pode entrar mais tarde no trabalho. E aí é só ela aceitar que ela vai acordar um pouco mais tarde. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que vai acordar meio-dia, 1h da tarde. Às vezes a pessoa vai acordar 8, 9 horas da manhã. E ela vai poder seguir o dia dela bem. Mas às vezes ela fica se cobrando acordar às 7 da manhã, e aí ela começa a ficar privada de sono e afeta a dita qualidade do sono, que é o nosso tema também de hoje. E o problema é justamente que muitas das empresas que precisam de pessoas nesses horários sequer fazem a pergunta da preferência circadiana. Então, o que a gente vê às vezes são pessoas que estão a nível, por exemplo, de um padrão bem matutino e são colocadas à tarde ou à noite para trabalhar e vice-versa. O paciente que é bem vespertino que vai trabalhar de manhã. Obviamente que o sucesso profissional e a longevidade no trabalho ela é muito ruim.
porque as pessoas estão fora do eixo em questão de preferência de padrão de comportamento genético. Um simples questionário, simples pergunta, qual horário você prefere trabalhar, pode mudar completamente esse cenário numa sociedade que 15 a 20% dos trabalhos são de turno. Então, nós falamos aí um sexto dos trabalhos viáveis hoje são de turno. Se a gente entender bem as características genéticas de preferência circadiana de cada um, eu melhoro a qualidade do sono, eu melhoro a quantidade do sono e eu vou ter, então, menos impacto em questão de prejuízo para a minha saúde. Então, a gente está chegando nos 10 últimos minutos, né, da nossa live. Passa muito rápido, né? Eu achei que estava começando agora. Tá certo que o meu telefone está derretendo também. Eu estou quase pingando aqui. Mas vamos combinar que faltam 10 minutinhos. E eu queria agora começar com a Fernanda, quais são as dicas da área específica da nutrição em geral para você ter uma boa qualidade de sono. Conta para a gente aí. Passa o bizu, por favor. Bom, então como a gente já falou, preferir à noite refeições mais leves, não fazer refeições muito próximas ao horário de deitar. Então, se deita às 10, fazer a última refeição no máximo 7h30, 8 horas, e que seja leve à noite. O exercício físico é muito importante, mas depois das 18 horas ele acaba estimulando a gente. Então, outra dica é a gente evitar exercício físico muito tarde da noite, porque isso também pode piorar a qualidade do sono. Líquido é muito importante, média de 2 litros por dia, mas depende do peso, depende de cada pessoa. Mas os líquidos também devem ser consumidos até um certo horário, 1, 2 horas antes de deitar, a gente tem que parar de tomar líquido e ir ao banheiro antes de dormir para a gente conseguir ter um sono mais reparador e diminuir a frequência com que a gente acorda para ir ao banheiro, né? Isso fragmenta o sono e piora a qualidade do sono. É importante começar o dia com uma boa refeição. Quando a gente começa o dia com uma boa refeição, o nosso metabolismo está apto para receber aquela refeição e a gente então consegue ter um dia mais produtivo e consegue também controlar melhor o nosso apetite durante o dia todo. E à noite, então, se possível, uma rotina de alimentação de café da manhã bem rico, almoço bom e o jantar, então, mais leve. Evitar cafeína em excesso. Na hora que a gente acorda, a cafeína é legal, não tem problema nenhum. Mas depois do lanche da tarde, evitar a cafeína, para que isso também não prejudique, te deixe estimulado e prejudique, então, a qualidade do seu sono. Acho que as dicas mais básicas são essas. Existem chás também, como o chá de passiflora, de melissa, de valeriana, que têm efeitos sedativos e são ao mesmo tempo uma terapia natural, né, para induzir ao sono. É uma boa dica, mas cuidado com o horário, né? Tomar esses chazinhos que são relaxantes umas 2 horas antes de deitar para não prejudicar o sono acordando para fazer xixi. Mas eles ajudam a relaxar, né? Pode ser até uma parte das atividades noturnas, como ler um livro, fazer uma meditação, tomar um chazinho, ajudam a relaxar e a ter uma rotina de te levar ao sono de qualidade. Acho que é isso, doutor Fernando. Você pode completar. Uma pergunta que não quer calar. E o álcool antes de dormir? É bom ou é ruim? Isso é importante você dar uma dica para o pessoal. O álcool, ele pode até ajudar na indução do sono, mas ele piora muito a qualidade do sono. Talvez você saiba explicar melhor que eu, com certeza. Então, o álcool não ajuda, não melhora a qualidade do sono. Às vezes, uma tacinha de vinho, só para relaxar bem pouquinho, também não é tão prejudicial. Mas a bebida alcoólica, ela piora a qualidade do sono. É interessante você falar, a ideia que a gente tem, Fernanda, e até recentemente, é justamente isso. Uma quantidade pequena de álcool, o álcool tem uma ação indutora do sono, então ele induz o sono, só que a qualidade, as fases do sono ficam prejudicadas conforme você vai tomando a quantidade. O que a gente viu num artigo bem recente, aí de 1 ano atrás mais ou menos, é que mesmo quantidade pequena de álcool impactam na qualidade do teu sono. Então parece que não é nada de bom negócio usar álcool. Apesar de ele induzir o sono, a qualidade, a fragmentação do sono aumenta e a tua qualidade do sono piora. Então não é bom negócio usar álcool à noite, pelo que o pessoal tem visto mais recentemente. Aí podemos discutir risco cardiovascular, proteção coronária, etc. Mas para o sono particularmente parece que não é um bom negócio a gente usar o álcool não.
E aí eu queria ouvir a Silvia em questão, né, das dicas e dos conselhos em relação à boa higiene do sono para a gente pensar e transformar esse sono que já não é nosso, né? Pelo que a Silvia falou, a gente perdeu o sono. Perdeu o Playboy. O sono já não é nosso mais. O sono é do meu filho, o sono é da minha filha, o sono é do meu patrão, o sono é do meu empregado, é do meu cliente, é do meu professor, é do meu aluno, é de todos, menos de mim mesmo. Então conta para mim como é que eu vou salvar esse sono de todos, apesar de mim. Adorei a forma como você colocou. O sono, um bom sono, acho que nós falamos de vários itens aqui. Então, eu acho que eu vou puxar a sardinha para aspectos mais psicológicos, comportamentais na relação consigo mesmo. Eu acho que o sono começa quando a gente acorda, ele não começa quando a gente vai dormir. Então, óbvio que um bom dia levado em que eu posso estar observando o que eu estou fazendo, como eu estou reagindo às questões, me dá espaço para que eu possa ter em alguns momentos de contato comigo mesmo e entender o que me angustia, o que me travou numa reunião, que abordagem eu podia ter tido e não tive, é um aspecto de insegurança e eu poder me acolher ao longo do dia vai me acalmando, né? Vai dando espaço para um manejo de mim mesmo, de um autoconhecimento. Óbvio que nisso a gente está falando de uma condição da pessoa mergulhar na autoobservação um pouco mais apurada, de maior consciência. Mas para aqueles que isso ainda não faz muito sentido, ainda que seja o final do dia, pelo menos um começo de contato consigo mesma, onde a pessoa possa deixar o sono que está ligado às outras pessoas de lado e poder se conectar com a vida íntima delas. Então, às vezes, as pessoas ficam ao longo da noite pensando nas tarefas que elas têm para fazer no dia seguinte. Vou ao supermercado, vou à lavanderia, vou lavar o carro, o que é que eu vou fazer? Então, antes de dormir, pegar uma lista, um bloquinho e anota as atividades todas do que tem para fazer. Ou faz um checklist também de dar um tique nas coisas que foram feitas do dia para ver quais que são a do dia seguinte. Parece bobo, mas não é bobo. Tem pessoas que mantêm essas ações do que seriam as execuções do dia seguinte o tempo todo sustentado ao longo da noite. Então, se ela põe no papel, ela libera a mente dessa tensão. Da mesma forma, às vezes a pessoa precisa acordar às 7 horas da manhã e ela geralmente acorda às 6h45, 7. Como ela tem esse hábito, ela não põe um despertador e ela tem insônia, ela tem uma dificuldade às vezes de manter o sono, tá demorando para iniciar o sono. E aí ela fica também com uma atenção dividida de algum jeito no sono. Então coloca o despertador, deixa o sono fazer, não olha para o relógio ao longo da noite, não monitore o seu sono, não queira saber quantas horas são. A gente está falando de qualidade do sono. E a qualidade do sono, ela também, como eu falei no começo, dentro da área do sono, a gente entende como uma distribuição das fases do sono. Uma noite que a gente dorme um pouco menos de horas de sono do que a nossa necessidade, naturalmente, a gente não conseguiu exercer a totalidade dos percentuais das fases do sono. Mas o sono tem uma sabedoria própria, o organismo ele se recupera fazendo um reajuste na noite seguinte em termos da redistribuição dessas fases do sono. Então não é uma pessoa que está contabilizando as horas, não é isso que vai de fato ofertar para ela garantia do controle do sono. Então, o sono tem que ser um resgate de volta a uma relação natural, onde se eu não estou conseguindo dormir, eu preciso parar e olhar o que está acontecendo. Posso estar eufórica, receber uma promoção, estou muito feliz. Então, talvez eu esteja pensando o quanto isso está sendo bom, o quanto vai mudar minha vida. De repente, parar um pouco e se dedicar a essa satisfação pode fazer baixar essa energia e me fazer adormecer de volta. Às vezes eu estou angustiada com uma reunião que aconteceu que não saiu de acordo com uma expectativa que eu tinha. Talvez eu precise parar também e olhar para isso e entender que elementos estavam lá que não me permitiram ter a expressão da minha fala ou a escuta de um chefe, enfim, o que eu posso olhar sobre isso para que também eu possa me acalmar e dormir. Então, dormir é um espaço de entrega. Se eu não estou em conexão comigo, na intimidade de mim mesma, fica difícil de eu fazer, de eu exercer tudo que a pessoa puder fazer para ir se acalmando. É bom. Muitas vezes um bom livro, que não seja um livro de trabalho, né, que não seja um contrato, que seja mesmo um livro que relaxa a pessoa, ela vai entrando numa outra sintonia que ela calma. Meditação, atividade de yoga, relaxamento, óbvio que tudo isso ajuda, que isso vai ajudando a pessoa a poder estar cada vez mais
a melhor amiga de si mesma. Então, eu queria pedir a todos, antes que acabasse, que a gente acabe a nossa live. Primeiro, eu adorei a live, antes de terminar, adorei estar aqui com vocês. Eu peço a todos a imaginarem que a qualidade do sono é a qualidade de vida. O sono faz parte da vida. Então, se você é uma pessoa espetacular durante a vigília, não menospreze o seu sono. Você também tem que ser espetacular no seu sono, porque é todo um contexto. E a variação e a parte cíclica do sono é a parte cíclica da vida. E a gente tem que valorizar. Tomem as rédeas do seu sono. O sono é seu. De novo, não é do seu patrão, não é do seu filho, não é do seu professor. E parece que a gente está entregando o sono para todo mundo, menos para a gente mesmo. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos nessa live e dar 2 segundinhos para as nossas convidadas despedirem de todos nós. E eu aqui já mando um beijo no coração de todos. Já estou com saudade e em breve a gente vem. Então, vamos lá. Silvia e Fernanda, as palavras finais para a gente terminar a nossa live. Então, eu quero agradecer o convite novamente, a sua condução, doutor Fernando, foi muito boa, muito alegre também, né? Eu acho que aprendi também aqui ouvindo a Fernanda, e falando com mais detalhes sobre as questões nutricionais. Então, também quero agradecer a sua presença, de todos que estão aqui, a ABS, sobretudo, por ter organizado e dado essa oportunidade. Desejo a todos vocês um bom sono, não só hoje, mas por todos os dias que virão. E quando não tiver um bom sono, vai atrás de buscar o que é que pode estar incomodando, para que você possa cuidar do seu sono e não deixar ele na mão dos outros, como bem disse o doutor Fernando. Queria também agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, Silvia, doutor Fernando, foi uma delícia, agradecer a todos que participaram e até a próxima. Curtam aí a Semana do Sono, que está só começando. Gente, aproveitem, tirem dúvidas, participem de tudo que vocês puderem. Quanto maior conhecimento, melhor. E a gente conta com a participação de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Boa Semana do Sono para todos. Um abraço. Tchau, tchau.